Valendo a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Hoje, pessoal, uma pegada diferente, totalmente diferente. Nós temos aqui dois convidados, está aí no vídeo para você, meu querido amigo Veidson Brandão, 66 anos, jornalista e formado também na ciência de informação. É daqueles caras que não param de estudar. Primeiro ele é jornalista, né? Trabalha e agora recentemente o cara foi graduado na USP de Ribeirão Preto. É um orgulho para nós que temos o Veidson como amigo, uma alegria muito grande recebê-lo aqui conosco, Veidson. Seja bem-vindo. Boa noite, eu acho muito legal estar com vocês, principalmente com você, que eu aprendi, o primeiro ano de grupo nós fizemos juntos, né, de falar de estudar, eu, você, dona Jandira May e tal, e depois a gente estreitou nossos laços de amizade, assim como com o Cabral, e ao longo da vida aí a gente foi fazer o jornalismo, fiz o jornalismo, baseado em muitas coisas que eu ouvia de você no rádio, né, porque você passou para a gente toda uma escola, né, de rádio, e isso também me influenciou, e continuei estudando, e realmente, como você falou, aí, acabei de cursar aí Ciência da Informação na USP. Muito bem, temos aqui o nosso querido amigo muito conhecido, Nelsinho Cabral Pedro. Rapaz, esse cara, nós moramos numa pensão, fizemos cursinho em Ribeirão. Pensão da Dona Cida, cara. Olha aqui, como é que o tempo passa, né? Eu tinha 16 anos, hoje tem 66. Nelsinho hoje é um pouquinho mais eradinho, tem um ano a mais, 67 anos. Filho do seu João Pedro, Casa Nelson, Dona Alzira. Perfeito. Que alegria em tê-lo aqui conosco, Nelsinho. O prazer Nelsinho, é todo meu. Que é biomédico, né? E faz um trabalho legal, ele coleciona vinil, é um cara ligado com a natureza, fotógrafo, observador de aves, tudo isso nós vamos contar para você. E quero dizer a você, Nelsinho, que é uma alegria muito grande receber você aqui dentro do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Poxa vida, o prazer é todo meu, né? Estar entre amigos aqui, para a gente poder contar um pouquinho da nossa história, né? Lá de trás, né? Início dos anos 70, né? E vai ser muito prazeroso a gente poder falar tudo isso. Eu tenho o meu hobby, que é a coleção de disco de vinil, né? E também o meu trabalho no birdwatching, que é observação de aves. Então, nós vamos falar um pouquinho disso tudo aqui. E eu quero contextualizar, explicar direitinho para vocês, que como a função do canal é resgatar a história da cidade em todas as suas épocas, é claro, natural, sou amigo dos dois desde sempre, né? Estudamos juntos, mas eu sou da geração nascida em direção ao final dos anos 50 e a adolescência vivida plenamente nos anos 70, né? Então é essa juventude, né, que a gente até brinca. Nós temos até um grupo de WhatsApp intitulado Oficina Sons, né? Olha que coisa interessante, é intitulado, tem esse nome de Oficina Sons, e estou vendo aqui na gravação o Julinho Bussi, né, que é filho do saudoso Julinho, que é um dos grandes músicos que teve. Então, por isso que eu digo que hoje a pegada é diferente, é um tipo de um programa diferente, até porque a gente tentar lembrar para aqueles que são mais novos, mais jovens, como era a geração dos anos 70, a adolescência e juventude dos anos 70. Quando eu olho para o Nelsinho, estou vendo aqui, puxa um desses bolachudos que tem aqui. O cara é colecionador de vinil. Olha que coisa fantástica. Daqui a pouco nós vamos mostrar vários deles, viu? Só para tirar um gosto aí nesse sentido. E a pergunta que é fulminante, de onde veio essa sua inspiração por colecionar discos, né? Porque tem os moderninhos hoje tem Spotify, mas o Nelson é raiz, né? Vocês viram aí um exemplo do que a gente chama carinhosamente bolachudo, né? Que é o disco vinil. De onde surgiu essa sua vocação, Nelson? Olha, na minha casa, a minha irmã, que era uma exímia tocadora de acordeon, né? Sempre se reunia com os amigos, e eu, muito pequeno, acompanhava tudo aquilo, ouvindo música italiana, música orquestrada. O meu tio, que teve uma banda na época. Qual tio? O tio Haroldo, né? Então eu aprendi a ouvir o Roberto Carlos, tempo da Jovem Guarda, os Beatles, né? E tudo isso foi crescendo. O meu tio Abel, né? Abel Cabral. Falecido, mas ele a família mora hoje em Uberaba, serestas, né? Na casa dele, né? E tinha lá um amigo, o Vitorino, que tocava violão, Abismo de Rosa, né? E eu, muito criança, muito garoto, né? Ficava ali até 1, 2 horas da manhã, contra a vontade dos meus pais, né? Ah, vamos embora, vamos dormir. Meu tio, não, deixa o menino aí, né? Aí chegou um momento que eu entendi que eu tinha que sair um pouco
né, da plateia ir para o palco, né? E foi onde eu conheci uma pessoa magnífica, extraordinária em Orlândia, que foi o Edinho Reis. Vamos explicar direitinho. Já é falecido. Um jovem que faleceu com 21 anos, era um cara antenado com a nossa geração, vítima de leucemia, foi uma daquelas mortes que marcam, né, a adolescência da gente, mas ele deixou um legado importante. Vocês, inclusive, estão vendo essa foto em preto e branco aí, não é de boa qualidade, porque é a única, né, que o Helder nos mandou, que é irmão dele, né? Nos mandou para que a gente pudesse fazer uma reverência. Foi, então, o Edinho que te estimulou a começar a fazer essas coleções, Nelson? O Edinho, para mim, ele significa o Big Boy de Orlândia, o Nelson Motta de Orlândia, né? Era o cara que ele tinha, assim, uma visão muito grande de música. Tudo o que acontecia no mundo, os lançamentos da Billboard, esse cara tinha em casa. Ele fez programa de rádio, ele fez som em boate, ele gravava as fitas cassetes. Aí a minha grande aproximação com ele, né? Porque eu encomendava as fitas cassete para ele, ele ia com o jipinho verde, lá na porta de casa, na loja da minha mãe, Nelsinho, a fita está pronta e tal, né? E eu conversando com ela, o irmão dele agora esses dias, ele me disse que o Jeep era do Helder, né? Porque ele tinha 14 anos, mas era o Edinho quem dirigia, pilotava, né? Quem pilotava, né? Apenas para a gente contextualizar também, o pai dele é o senhor Otávio do Banco do Brasil. Banco do Brasil. O senhor Otavinho, que era jogador de futsal, todo mundo lembra, gostava, com mais de 40 anos, montava os times deles aí para disputar, e tinha também o próprio Helder e a irmã, né? Eliette. Sempre muito bonita da nossa geração, uma das mulheres mais bonitas que era da nossa geração. Então, a família que realmente ele era o cara que te inspirou. Né? E a partir desse exemplo dele, até com o falecimento dele, você, eu acredito, tenha ficado com essa missão de propagar aquilo que ele tinha como ideal. É isso, Nelson? Justamente. O start foi pelo Edinho. Né? O Edinho ele tinha uma aparelhagem na casa dele que era coisa de outro planeta. Aqueles gravadores de ouro do Akai, uns tape deck de mesa, um luxo, uma coisa fantástica. Poxa vida, e eu fiquei, né, a partir de 74, com a partida do Edinho, o Edinho foi embora e ficou um projeto dele para trás, ele tinha um projeto já pronto para montar uma loja automotiva na Rua 1 de Orlândia. Já estava o projeto pronto para ele inaugurar uma loja automotiva. Quis o destino que ele se fosse antes desse projeto. Mas tinha esse projeto todo dele. Bom, nós vivíamos numa época, né, que as informações elas não eram tão fáceis e práticas como é hoje. Né? Nós dependíamos de muita coisa. O nosso veículo maior e melhor foi sempre o rádio. O rádio. Né? E aí que, quando você fala do rádio, eu vou pedir ajuda para o Veitson, né? Que nós tínhamos, pessoal, naquele tempo, o rádio era raro, não tinha muita emissora de rádio, não. FM nem pensar, que não existia, aquela qualidade de som que tem hoje não existia. Mas como eram poucas rádios, principalmente à noite, tinha ondas médias e curtas, que pegavam a rádio do mundo inteiro, e tinha aquelas que à noite acabavam vingando. E uma dessas rádios, Veitson, é a Rádio Mundial. Rádio Mundial. Lá né? do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente... O que você lembra dessa época que tinha um grande comunicador? Eu acho que somos meninos do século XX, homens do século XXI, a gente viveu a realidade de Orlândia num momento que a gente não tinha celular, a gente não tinha internet, a gente não tinha essas facilidades de streaming que a gente tem hoje. Então, a dificuldade dessa época de encontrar ou de ouvir boas coisas era muito difícil. Eu não tinha quem que tinha isso. Aí tinha, quando a gente encontrava, por exemplo, o Edinho trazia, você gostava de alguma coisa, você ouvia na Mundial, você ouvia um som legal, pô, eu quero ter isso, como é que eu faço? Edinho gravava fita que a gente comprava, depois Cabral. Então, nesse momento, a gente não tinha todas essas coisas. As revista pop, a gente queria saber as novidades do mundo do rock,
do mundo da MPB, dessa tropicada que estava surgindo e tal. Então a gente queria entender um pouco essa situação e a gente não tinha. Então a rádio realmente foi um veículo para a gente do tipo, olha, ouvia Mundial, ouvia Meia-Noite Big Boy, o Ritmos de Boate, no outro dia a gente estava no Oswaldo, você ouviu no Instituto, né? Você ouviu ontem, ouviu aquilo, e a gente foi criando essa cultura do rádio entre nós e a gente foi se apaixonando pelo rádio, e é o rádio que fez com que a gente adentrasse esse mundo, e para nós que gostávamos muito de música, de cultura e tal, isso nos ajudou bastante. Apenas lembrando, né, que a emissora de rádio, principalmente no caso de Orlando, não funcionava 24 horas. Chegava uma hora, punha lá uma música típica, estamos encerrando por hoje as nossas transmissões. Voltaremos ao ar a partir das 5 da manhã. Tenha você uma boa noite. Então desligava a rádio local, é onde vocês buscavam essas outras rádios, que ao contrário da rádio local, que era já a Orlândia Rádio Clube, funcionavam 24 horas, né? Era uma novidade também esse fato de ter esse rádio, né, Beto? Exatamente. Isso é a realidade da época e do momento. E nós nos tornávamos multiplicadores dessas informações que vinham do rádio. É como ele disse, ouvíamos a Rádio Mundial, no outro dia, no ginásio, olha, escutei um cara lá chamado Belchior na hora do almoço. Escutei Fagner, Canteiros, quem que é? Escutei lá o Ferro na Boneca Neném, Grupos Novos Baianos, quem que é? Os caras agora estão cantando Preta Pretinho, quem que é? Sabe? E a gente ia distribuindo essas informações através daquilo que a gente colhia do rádio, principalmente da Rádio Mundial. Essa Rádio Mundial ficou muito conhecida hoje, eu acho que não está mais em atividade, porque, na verdade, o foco hoje das rádios AMs, que não existe mais, todas passaram a ser FM, é um foco, em termos de música, algumas até se transformaram naquele formato de jornalismo. Aproveitando o gancho que nós estamos falando de vinil, eu vou pedir para o Sérgio Maia preparar a câmera, né, para que a gente possa mostrar como é esse bolachão vinil. E eu pedi para o Veitson e pedi para o Nelson que eles fizessem um apanhado de discos que eles julgam importante nos anos 60, 70, né? Então, vai aproximar o Serginho. Nelson, pegue primeiro o compacto disco, que era um disco pequeno. Olha, isso mostra aqui só com calma. É um compacto The Beatles. Simples, 2 músicas. Existia o compacto duplo, 2 músicas lá do A, 2 músicas lá do B. Normalmente, o compacto saía para que a música carro-chefe ela fosse comentada, ela fosse conhecida, para depois vir... Se vingar, lançava o disco maior. Tira esse disco pequeno maior da capa. Esse disco, ele tem uma história muito interessante. Esse é dos Beatles, né? Dos Beatles, a Hard Day's Night. Esse disco, ele é de 1964. 1964. Esse disco foi o primeiro disco dos Beatles que eu ganhei, eu fico emocionado em dizer isso, do meu avô materno. Ele foi em Ribeirão e comprou esse disco para mim. Mostra agora para a câmera o disco, a capa e o disco. Primeiro disco aí, que vocês estão vendo, com esse fundo amarelo, era desse jeito. E nesses risquinhos, né, que a agulha rodava e saía a música disso daí. Né? Era música. Eu tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade. Agora, Nelson, tem um outro lá que eu estou vendo, CBS, mostramos esse dos Beatles, né? Que é esse formato. Mostra aquele outro lá. Eu pedi para o Nelson, porque ele tem mais de 1000, viu, pessoal? Pedi esse disco, ele é muito interessante pelo seguinte. Esse disco, ele tem uma dedicatória. Quem para quem? O Celso Lopes, o Renatinho Lopes e o Geraldo Lopes. É a família dos Lopes. No meu aniversário, de 8 anos. De 8 anos. Como eles sabiam que eu gostava de disco, segura só firme para a gente filmar a dedicatória aí. Só assim, segura firme que o Serginho vai dar uma passeada. Isso tem história. Nelson hoje tem 67, quando ele fez 8 anos, né? Família Lopes, para quem não se lembra, Dona Salete. Dona Salete. Que era e o senhor João. O senhor João, que são os pais, moravam numa casa na esquina ali da Praça São José, né? Exatamente. Ali atrás, isso, na Praça São José, isso. Onde mora hoje o Valtim Bordion. Naquele lugar ali. Rua 2 com a Avenida 7. Perfeito. Então mostramos esse que foi uma dedicatória. São coisas, né? Por exemplo, isso aqui também é uma coisa que eu guardo com muito orgulho, né? Que é um disco da Carole King, é um compacto, Still Late,
Eu estava em Ribeirão Preto, quando eu comprei esse compacto, estava lá no Trevão de Ribeirão Preto pedindo carona para Orlândia. Quem que passou e me deu carona? Edinho Reis, com o jipinho verde. E com alguns E o discos Tony dentro. Isidar, com alguns discos que ele foi buscar. Imagina que papo gostoso que correu de Ribeirão Preto até Orlândia. Então isso aqui eu guardo com o maior carinho, porque memória afetiva, né? Dá um intervalo nos seus que eu quero mostrar o do Veitson aqui, que é uma outra pegada musical, né? Ele está inclusive com a camisa do Clube da Esquina, o Nelsinho mais da linha do rock. Tem eu, John Lennon, o Larry B. Está escrito aqui, ó, Blitz, o grupo Blitz. Tá. Esse é de que ano que é, Veitson? Esse disco tem uma história importante. A gente está falando, ele falou aqui em 64, a gente vai lembrar aqui a época do regime militar, e esse disco aqui ele foi proibido pela censura. E esse essa marca... Essa marca aqui, ele saiu na capa já, essa informação, e o disco já estava prensado, eles não queriam fazer novamente. Então foi censurado uma música, e essa música ela sai. A música censurada. Eles não fizeram outra forma, não fizeram outro disco e tal. Eles exatamente riscaram essa ver aí, música Serginho? que foi Tá a dando pra música ver, censurada. Então, na história do rock, isso aqui é uma coisa muito interessante. É um disco marcante dessa época, tá? Só para quem é mais jovem entender, houve um tempo no regime militar em que havia censura. Músicas que significavam, né, algum tipo, né, de propaganda eram censuradas. Como apenas essa música seria censurada, ou duas ou três, pelo que eu estou vendo aqui, eles tiveram cuidado, né, de riscar aquilo que não poderia, porque o disco riscado você não consegue ouvir. Exatamente, e deixaram o aviso, olha, atenção. Que ano que esse disco veio? Esse disco aqui é de 70, deixa eu ver agora, eu me recordo exatamente a data, viu? Mas é de um pouco mais de 70. É 82. Porque nós tivemos desculpa, a liberação 82. total, foi num segmento um pouco mais para frente. Mais para frente. Nelson, eu pego mais dois daquele seu vinil, né? Bom, porque é claro, escolha aí aqueles. Eu vi até o Índia da Gal Costa, que é uma capa que é marcante na história. Nossa, eu de tenho todo até mundo. Gilberto Até Gil e porque Gal não é- Costa em Londres, em 71. Tema de novela, Beto Puxa Rockefeller. Esse, o Beto Beto Rockefeller, Rockefeller. uma novela. É. Luiz Gustavo, que faleceu Luiz recentemente. Gustavo. Bom, eu só gostaria de fazer a seguinte observação. Eu, como colecionador de disco, Deixa paradinho um pouquinho aí o Rockefeller. eu gosto demais do rock, né? O rock and roll, para mim, é a maior revolução cultural da humanidade. Tá? Então, assim, eu gosto de jazz, eu gosto de blues, mas eu aprendi a ouvir muita coisa, né? Eu aprendi a ouvir Lupicínio Rodrigues, eu aprendi a ouvir Monsueto, eu aprendi a ouvir Altemar Dutra, eu aprendi a ouvir as orquestras que o pessoal tocava Sem nenhum lá. preconceito. Sem nenhum Até porque preconceito. eu tenho a seguinte música teoria. é música. Até porque se a família Cabral tinha, eu não posso chamar isso de sarau, talvez, que seria, eles tocavam e lá tinha estilos diferentes, né? Você tinha um gosto pessoal pelo rock, mas não deixava de prestigiar isso. Justamente. Esse que eu estou vendo, John Esse Yoko. aqui é John Lennon, tá? Foi um disco após o término dos Beatles, né? O Plastic Ono Band, junto com a Yoko. Esse disco aqui eu gostaria de fazer uma observação nele. Em 78, eu fui procurado pelo Helder Reis, irmão do Edinho. Novamente o Edinho. Ele falou, Nelson, você tem aquele disco do John Lennon, Plastic Ono Band, um álbum duplo e tal? Eu falei, eu tenho. Pô, rapaz, você não grava para mim? Eu falei, meu irmão, com o maior prazer. Aí foi lá para casa, a gente passou uma tarde, gravei esse disco e outros mais que ele pediu. Então isso assim, é uma coisa muito forte, né? Porque os discos, eles têm uma relação, né? Tem essa capa aqui que eu estou vendo. Que é do Clube da Esquina. Clube da Esquina, que está inclusive o Veitson está com a camisa. E esse daqui é um dos clássicos também. É o Clube da Esquina. Esse disco eu tenho uma história para contar dele. Conta aí. Aproveita, segura só e o Veitson conta a história. Essa história é a seguinte. Um belo dia eu encontro o Carluxo, o Dr. Miguel Carlos Italiano, já estudando em Uberlândia, e o Carluxo me apresenta esse disco. Eu olho isso, não conhecia, e levei para ouvir. E foi um choque. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, isso aqui tem tudo o que a gente gosta. Eu falei com o Nelson, temos que ouvir e devolver
porque o Carluxo vai embora e esse disco não vai conseguir ficar aqui. E foi uma correria. Ouvimos 1h30, disco, né? Ouvimos esse disco, depois eu consegui com ele de novo. Aí peguei esse disco e levei lá para uma outra turma, né? Aí sim, aí a turma do Nivaldo Varalonga, outras pessoas, onde a gente tinha um quintal cultural ali, que mais para frente, aí a gente, numa oportunidade, a gente vai estar conversando exatamente sobre isso. Então, esse disco tem essa pegada, né? Que é o Carluxo que me apresenta, eu converso com o Cabral, a gente escuta e nunca mais deixamos de escutar Clube da Esquina. Aproveitando o gancho, para dar cria do famoso discão, tem a fita cassete. Mostra aí uma fita cassete para quem não conhece. Fita cassete. Abre ela, essa que está aberta, Nelson. Ó. Olha que coisa maravilhosa. Essa fita cassete eu guardo com o maior carinho, porque eu fui presenteado, quando eu fiz 18 anos, pelos nossos amigos, o José Eduardo Paciência, o René Sordi e o Arquimedes. São todos, Estão aqui deixa eu pelo contextualizar. seu 18º Years. José Eduardo Paciência é médico hoje em Franca, Cidade da Franca. família do seu Milton Rodrigues. O outro que você mencionou, O René Sordi. o René Sorte, todos conhecem, né? Filho do seu primo, e o Arquimedes, que hoje mora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tá, no foi- Rio de Janeiro. Teve muito tempo aqui em Orlândia e hoje é funcionário da Petrobras. Da Petrobras. Então vocês pegavam o disco, gravavam na fita. Essa Isso. ainda já é fita pronta, né? De artista. Qual que é essa? Ou Essa fita aqui, ela também tem uma história interessante. E eu preciso contar essa história. O Jovito Nunes, Só vira para o Sérgio mostrar. Isso. o Jovito Nunes, que também foi um homem de rádio de Orlândia, Inclusive, um grande conhecedor de música. Se aposentou numa emissora de rádio Isso, na França. lá na França. Na França. O Jovito, quando fez uma visita em Orlândia, em 1981, antes dele ir para a França, ele trabalhava num programa da Rádio Excelsior, em São Paulo, que é Rádio Pirata, o programa, né? E esse programa, nada mais, nada menos, tinha lá o Maurício Kubruski, que era o diretor, tinha lá o Dagomir Marquesi e o Roberto Navarro. O Jovito era um dos apresentadores do programa. E nós, dando uma volta em Orlândia, ele colocou a fita, eu falei, eu vou tirar uma cópia. Ô, mas eu vou embora amanhã. Eu falei, não, eu tiro uma cópia, amanhã cedo eu levo na sua casa. E assim foi. O ano passado, eu estou num supermercado aí, encontro o Jovito. Ô, Jovito, eu tenho aquela fita assim. Ele falou, rapaz, eu nem lembro. Você tem a fita do programa? Eu falei, tenho. Eu falei, rapaz, o meu arquivo se perdeu. Você não faz uma cópia? E você tem gravador que toca isso até hoje? Eu tenho até hoje, tenho vários. Eu tenho coisa. vários. Eu Isso sou pra colecionador, tocar? inclusive, de aparelho de som. De aparelho Eu de sou som. compulsivo com essas coisas. Eu tenho 4, 5, eu tenho 2 reformando em Ribeirão, tenho 3 toca-disco, eu amo, eu adoro. É a minha vida, sabe? Fita cassete eu tenho centenas e centenas. Até hoje eu gravo. Isso aqui são fitas virgens, pessoal. Coisa rara. Virgens. Essa aqui é uma fita americana, ela veio dos Estados Unidos. Essa ainda consegui comprar no Brasil, que é uma das últimas ainda a ser fabricadas. Olha que capricho, né? Ô Veidson, contextualiza tudo isso que o Nelson está falando. Você é um observador, jornalista. Como é que eram as brincadeiras dançantes, os bailes nesse tempo do vinil, do tempo da fita cassete? Tá. Como é que a juventude, o horário parece que era um pouco mais cedo, porque os pais pediam, principalmente para as moças chegarem um pouco mais cedo em casa também. Dá uma explicação como era a juventude nesse tempo. Vamos falar da década de 70, né? Diferente um pouco da de 60, que tem um movimento hippie, que tem toda aquela situação. A década de 70 ela é um pouco diferente, ela tem uma mudança nos costumes, né? As roupas, por exemplo, no vestiário, as calças boca de sino, toda essa tradição, toda essa mudança. Eu, por exemplo, teve uma época que nessa época eu tinha o Black Power, né? Aquele cabelão. Eu tinha um cabelo muito assim, meio Tony Tornado, aquele negócio todo. Então, esse momento de 70, essa contextualização, inclusive, de Orlândia, quando a gente fala só de rádio, eu preciso também lembrar aqui e fazer uma referência à Tabacaria Trevisani, que também era ali que a gente Praça Mário na Furtado. Praça Mário Furtado. Era ali que a gente ia buscar também todas as novidades, o Lu e o pessoal que eu via comprava os discos, era ali também que a moçada ficava lá em frente e ficava ouvindo todo esse som. Então, ali também era um ponto que trazia isso. Mas, como você falou, tinha até os horários, né?
tudo isso tinha alguns horários. Onde mais? As brincadeiras dançantes, né, que aconteciam, né, no Davi Meio, no Agostinho, esse pessoal, o Cabral ainda lembra algumas histórias, que a gente tinha essas brincadeiras por aí, a gente ia, mas tudo dentro de um determinado horário. Era aquele horário, depois ia embora, tá? E isso era uma dificuldade pra gente, né? A minha turma, por exemplo, onde que a gente vai tomar uma cerveja depois? Tudo fechado 10 horas. Onde que a gente vai tocar um violão e tal? Então a gente tinha um encontro nessa época, depois de tudo fechado, que era um encontro, era uma esquina, que eu vou chamar de esquina, da Rua 1, que eu vou chamar de Avenida Anhanguera, mas na verdade era do Trevo. Ali não tinha o Trevo, então ali era o Scarelli, o JC Barroso ali e tal, ali tinha umas festas do arroz, mas a nossa turma, acabou, tudo fechado, a gente ia para lá, ou com violão, com uma latinha de cerveja, e com as ideias, e ali ficava vendo os carros e caminhões indo e vindo, e ali a gente ficava sonhando. Ó. E aqui naquele tempo, para quem não sabe, a rodovia não tinha esse corte, né? Ela tinha o mesmo nível da avenida e da Rua 1. Então, inclusive, cruzava, né? Exatamente. E alguns acidentes que ficaram marcados, né? Era uma outra geração e, naturalmente, essa era uma forma... E pintava muito esse lance de serenata, né? Como é que eram as serenatas? Então, e ali tempo? A gente, na verdade, a gente conversava muito sobre música, sobre projeto de vida para cada um. Eu quero ir para o Rio, eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para Minas. E ali a gente ficava sonhando, né, com esses carros passando e... Na nossa turma, e eu vou dizer a nossa turma agora, eu gostaria de falar isso que eu tinha começado lá atrás. Todo mundo conhece o Nivaldo Varalonga, filho do Aníbal. Da associação, trabalhou muito tempo da Dona Marta. E foi até vereador comigo na Câmara Municipal. Exatamente. Que eu chamava carinhosamente de o senador Aníbal Varalonga. Exatamente. Super bacana. Na casa do Nivaldo, lá atrás, no fundo, tinha uma casa que era onde os avós dele moravam, depois ficou com a gente, com a juventude. Gente quem? Eu, o Nelson Cabral, o Nivaldo, o Zé Eduardo Paciência, o Beto Varalonga, que é primo do Nivaldo, o Luiz Abrão, irmão do Ditão, irmão do Rui. O Ditão é funcionário da Caixa Econômica Federal. O Valdir, né, que a gente, oficialmente o nome. O Fernando Jardim, que era filho do Sr. Laerte Jardim, Jardim, um dos primeiros dentistas da cidade. Isso, e como acontecia em Orlândia, em alguns lugares, movimentos tipo como a Banda do Esguicho, outros movimentos literários que acontecia por ali a gente tinha o nosso clube, ali acontecia algumas coisas. O Fernando Jardim, por exemplo, era o ganhador de todos os prêmios das fantasias do Carnaval da Associação. Todos os primeiros lugares era do Fernando. Então estava lá o Fernando desenhando, pensando. O Luiz Abrão, que hoje expõe em shopping, desenha, pintou, tem isso como profissão, ali ele desenhava e colocava no fundo alguns cartazes, entendeu? E cada um ali tinha essa coisa. De repente chega o Haddad, o nosso amigo Pardal, filho da dona Noêmia, certo? Pardal hoje mora em Uberlândia. Exatamente. Ele chega com o violão, tocando o violão, matematicamente já conhecendo as coisas do violão, das melodias. Olha, a gente tinha uma dificuldade de ouvido, mas ele já era um cara, ele ouvia umas melodias e falava, bom, esses acordes também cabem nessas músicas. Esse aqui, e aí tudo isso que a gente ouvia, o Pardal tocava. Né? O Pardal tocava ali, a gente foi fazer. E aí começam as serenatas. Vamos tocar no Santa Rita, no posto Santa Rita. Vamos em algum lugar que não tem, vamos cantar lá. Vamos no Manga Larga. E depois a gente começou a cantar em alguns lugares. E ali a gente foi criando o nosso mundo musical, esse quintal musical que a gente também era cultural, porque ali a gente discutia tudo que a gente queria fazer no mundo, as reviravoltas, as transformações, a gente fazia, mas era muito quietinho, né? Era a gente ali no nosso grupo, na nossa forma de ver a vida. Agora, falamos em grupos musicais, conjuntos. Nelson, na sua avaliação, qual foi o grande grupo musical de Orlândia? Poxa vida, primeiro eu quero lembrar que uma das maneiras, né, da gente conhecer a música era através do serviço de alto-falante dos parques que vinham da cidade de Orlândia, principalmente ali na Rua 2, na Avenida 6 com a Rua 4, onde é Algar, né? E também as quermesses, na Praça Mário Furtado. Grandes e lá quermesses. Se apresentava uma grande banda, que para mim era os Beatles de Orlândia, que era os Brasas, né? O Julinho Bussi, que para mim, eu não vou dizer o melhor, porque eu posso, mas um dos melhores músicos que essa cidade já teve. A musicalidade do Julinho Bussi era brincadeira. O que me chamava a atenção a capacidade que ele tinha de ouvir um som e transformar. E transformar. Isso eu presenciei. E transformar. Não entendo nada de partitura,
Mas você cantava ele, bababá, aquele jeitinho dele, bababá, e fazia e acontecia. A bateria do Branco Trito, o baixo do Timbó, não tem, gente, sabe? Era assim, a gente ia para lá, garoto, Bodão. Ficava se espremendo para eles se apresentarem, roupinha branca, umas golinha vermelha, tal. Olha, aquele show, rapaz. Você que eu estava assistindo a Jovem Guarda, sabe? Aplaudia. Era uma coisa assim sensacional. Era onde nós buscávamos, sabe, esse saber. Porque, como eu disse, nós fomos multiplicadores. Nós tínhamos sede de saber, nós tínhamos sede de conhecer. A buscar onde? Então, nós tínhamos essas informações que vinha de um, vinha de outro, vinha de uma banda, vinha de um alto-falante. Não posso também deixar, às vezes a gente esquece os nomes, né? Mas também dessa turma, o doutor Zé Eduardo, do Paciência, também frequentava com a gente lá embaixo. O Aidir Muniz, que é primo do Rafael Muniz aqui, do Zé Muniz, família Muniz aqui de Orlândia, que também era de São Paulo, trazia coisas para cá, era amigo nosso, trazia coisas aqui. O Nuremberg, que é um primo do Nivaldo, carioca, ele também trazia as coisas do Rio. Então ali era um caldeirão nosso, né? Que as divulgações não eram muito grandes, mas ali aconteceu muita Agora, coisa. como é que vocês, que são dessa geração, acompanharam a evolução da tecnologia? Vocês viram de uma forma positiva? Eu acredito que sim, né? Não, sim. Porque sim, sempre é bom. Sim. Eu digo uma coisa, Tarcísio. Para nós, né, que crescemos buscando essas informações, porque as informações não eram fáceis, né? E eu me lembro em 73 que eu encontrei o José Augusto Diniz Junqueiro, o Dutti, né? O Dutti, em 73, chegou em Orlândia com um disco da banda de rock progressivo Gênesis, o Selling End by the Pound, que era o 4º disco, e um disco do David Bowie, o Pin-Ups, que era o 7º disco de estúdio. Me emprestou, trouxe até numa maleta, coisa chique. Acho que a irmã dele tinha voltado de Londres, tinha assistido o show do Rick Wakeman, Viagem ao Centro da Terra. E eu ficava imaginando, falei, poxa, 73, eu estou conhecendo o 4º disco de uma banda e o 7º disco de um outro. O que tem para trás disso? A gente queria saber, a gente buscava isso. Aí mas será que a tecnologia não ajudou a resgatar isso? Olha, não, ajudou, mas veja bem, eu acho que a nossa base, ela foi muito nutritiva com a entrada de uma revista pop. Sim. A revista Pop, ou Geração Pop, que era o nome correto dessa revista, ela veio ser a linguagem da juventude brasileira. Ela veio a ser a linguagem dos jovens dos anos 70. Porque ela participava das bandas, ela participava de lançamentos dos discos, dos livros, de fotografia, roupas. Hoje, se você... É interessante essa tua pergunta, Tarcísio, de você entender, né, a variação que aconteceu no suporte, né? Lá na ciência da informação, quando a gente vai estudar isso, a gente começa a pensar, e eu fiz essa relação com a ciência da informação por isso. A gente começa a pensar desde os sumérios, né, da Alexandria, da biblioteca, você vê o papiro, desde quando tudo que aconteceu, né, da informação do jeito que ela veio, né, você pega um dado vira uma informação, essa informação transformada vira um conhecimento e toda essa ciência da informação vai dar ponto estratégico para quem quiser usar e tal. Acho que se você pensar na evolução também da música, do disco e tal, do gramofone, dos 78 rotações, do tal. Isso também vem, só que tem uma diferença. Quando você pega, por exemplo, uma capa de um disco e você avalia, você lê tudo aqui, você vê quem produziu, onde, as coisas que tem tudo aqui. Tem um histórico aqui que você pega hoje o Flávio, nosso amigo, né, o Flávio Matos, né, nosso amigo, ele fala, eu não consigo comprar aquela música, né? Buscar uma música em tal lugar, porque eu preciso de mais informações. Porque a vantagem do próprio do vinil e da capa dele são as informações. Eu preciso ter que até um respeito, né, ao próprio ouvir o vinil é um ritual. Você vê, é uma coisa diferente. Agora, com certeza, né, a gente tem que entender a evolução e tirar o melhor proveito dela. É isso que eu ia dizer. Isso é uma coisa fantástica. A gente não pode contra. A gente viveu uma época, né, que ela não existia, ou na verdade ela existia já melhor do que a anterior, e assim, esse é o processo, né? Esse é o processo da civilização, é assim que as coisas acontecem. Eu acho que a tecnologia trouxe para nós informações que na época nós não tínhamos.
nós imaginávamos, bom, isso está acontecendo em São Paulo, está acontecendo no Rio de Janeiro, o que está acontecendo em Minas? O que está acontecendo no Nordeste? A tecnologia trouxe Elomar, né? Foi aparecendo mais trabalhos. E uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, a tecnologia conspira a favor no seguinte sentido. Hoje, por exemplo, no meu caso, que vou entrevistar um artista que eventualmente passe por Orlândia, que eu não tenho conhecimento do estilo musical, essas informações hoje são mais fáceis. Elas te dão essa base justamente para que você crie esse universo. Eu só vou dar uma quebrada no gelo. Tem uma capa de disco da Índia, da Gal Costa. Gal Costa. Que essa capa eu vou te contar. Foi uma Traz capa... aí, ela tem ela? Poxa vida, eu acho que ela ficou lá na... Você ficou no pacote? Ficou no pacote. Então nós vamos trazê-la daqui a pouco, né? Porque eu quero dizer... Pacote. É uma que tem pela foto. Essa daí também é interessante, mas eu quero dizer que esse vinil, ela tem uma foto da Gal de biquíni, a parte de baixo do corpo da Gal. Aparece os seios dela, ela quer Isso foi algo que chamou a atenção na época. Traz aqui, Nelson, que eu vou mostrar para essa câmera aqui, ó. É esse disco aqui. Índia. Índia, teus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite. Eu tô bem, né, de cantoria. Tá aqui, ó. Enquadrei legal, Julinho? Tá aqui, ó. Essa foto, na nossa geração, esse disco é de 1973. 73. Olha aí. Tá certo? Pelo que eu me recordo, então, para nós, essa nossa geração, e é o contexto, né? Você vê, foi bem pensada. Fala de Índia, o traje é desse jeito e, naturalmente, não deixa de ser um apelo sensual para a época, que não era muito comum esse tipo, né? Porque era uma ousadia. Ela estava mantendo a Tropicália. Exatamente, que é justamente fora... nesse sentido, né? Então são coisas que fazendo uma análise aí daquilo que nós estamos falando, e veja a qualidade, por exemplo, desse disco. Traz aqui, Nelsinho. Olha, ele tem encarte. Olha aqui. Rapaz, mas está bem conservado. Exatamente isso que eu ia falar. Para o colecionador, isso aqui tem um preço incalculável. Olha aqui, verde. Porque... Rapaz, da cor do Palmeiras, verde que te quero verde. Rapaz, que Chico qualidade. Buarque. Nelson, eu vou devolver isso daqui, que é uma preciosidade, porque senão eu vou derrubar isso daqui. Então vocês veem, né? Essas imagens comprovam o cuidado que se tinha. E daí, talvez, né, Nelson, esse fanatismo no bom sentido que você tem de ser um colecionador de vinil, né, cara? Justamente. O vinil hoje, ele retornou. Então, muita gente comprou. Tem lojas, né, que vendem. Explica direitinho como é que é esse comércio. Olha, o vinil, ele voltou com tudo. E uma coisa surpreendente é que a moçada de 18, 20 anos, eles estão indo nas casas dos discos, nos sebos, e estão captando tudo. Hoje, você chegar numa casa, nem sempre você vai encontrar, porque já teve jovem passando por lá. Impressionante. E normalmente, impressionante como eles têm comprado. Normalmente a influência do pai? Você tem essa relação? Sim, com certeza. A maioria, a influência do pai, né? E tem também as regravações, principalmente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm coisas, por exemplo, do Tim Maia. Eu comprei um disco lá nos Estados Unidos do Tim Maia, um álbum duplo, que ele gravou lá. E só tem lá. Isso é uma preciosidade. Não veio para o Brasil, uma preciosidade. Agora, por exemplo, no mercado normal, um disco que tem esse valor histórico aí, pode devolver para ele, Veito, até para... Porque como ele é o proprietário da Índia, é bom que ele manuseie a Índia, senão nós vamos quebrar a Índia do Nelsinho. Isso vai dar um grande BO, não é verdade? Só um detalhe, Tarcísio. Pode falar. Eu não sou colecionador, mas eu tenho vinil lacrado até hoje. Mas você compra e não ouve? Comprei e não abri ainda. Que isso é reverência à música? Sei, eu peguei até algumas coisas de violão lá do Segov e tal, que eu falo dele, depois eu abro. Alguns outros eu tenho, que eu abri, passei para fita cassete, ouvi a fita, estragou, fui lá, gravei de novo para a fita e o vinil está lá guardado, tá mexido. Igual livro, né? Livro, às vezes eu entro, eu sou um devorador de comprar livro, e às vezes eu não leio, mas eu entro, eu saio às vezes, e aí isso eu passei para o meu filho também, eu saio com 5, 6, tá lá ainda, eu leio um, mas eu tenho essa coisa de comprar e deixar lá, e depois eu vejo. Essa tecnologia de hoje, do retorno do vinil, traz muitas facilidades. Por exemplo, o plástico externo que você acondiciona o disco, que é super importante para você proteger de poeira.
Você encontra hoje para comprar. O plástico interno, 0,8 micra, você acha para comprar. Você acha alguém que pode fazer uma nova capa para você. Alguém que restaura. Eu faço algumas restaurações. Eu faço algumas. Né? Mas eu conheço gente que faz restaurações ótimas. Agora, você disse um número. Você teve a curiosidade de catalogar quantos vinis você tem na tua casa? Eu costumo brincar, quando chegou em 3.200 eu parei, mas é bem assim. Eu tenho bastante. Quantos cômodos da sua casa você usa para... Eu tenho bastante. É mais de 1.000. Ele tem uma estante, né? Ele tem uma estante super interessante que às vezes eu até fotografo e passo para alguns amigos, né? Feita específica, né? Tipo gavetas e locais bem preparado assim, bem específico. Mas assim, eu gosto de tudo. Então, por exemplo, se você chegar na minha casa, eu vou ter um chorinho, blues, jazz. Você tem de todos os estilos, Nelson? Tenho. Isso é bacana. Tenho. Eu vou ter Edu da Gaita. Eu tenho 3 discos do Edu da Gaita. Explica quem foi Edu da Gaita. Um senhor que na década de 50 foi o primeiro, foi pioneiro em registrar em carteira de trabalho a profissão de músico, porque ele tocava na noite. Ele conseguiu isso. Edu da Gaita. Eu tenho 3 discos dele. Nessa coleção, qual que é a maior preciosidade? Não, eu sei. Sim, não tem um, mas você tem um. Não, tenho. Eu acho assim, o que torna um disco raro é a tiragem dele. Por exemplo, eu consegui um disco dos Secos e Molhados, um show gravado ao vivo. Secos e Molhados, anos em 70, Minas Gerais, meio Mato Grosso e toda a turma. Isso, em Belo Horizonte, que deve ter circulado na época, acho que menos de 2.000 cópias, alguma coisa assim. É uma Entendeu? raridade. Eu tenho um zerado, entendeu? Isso aqui é um disco do Jardim Macalé. Para mim, um dos melhores discos que existiu na década de 70 foi Jardim Macalé, Movimentos Barco, Gilberto Gil, Expresso 222, Caetano e Chico, ao vivo no Teatro Castro Alves, né? E Luiz Melodia, Pérola Negra. Para mim, existem outros aí que também. Esse disco tem uma história que eu gostaria de contar. Estamos falando do Jardim Macalé. Jardim Macalé. Diomedes, irmão do nosso amigo Arquimedes. Diomedes, engenheiro formado pela Universidade Petrobras. da USP em São Carlos e hoje na Petrobras no Rio. Também. Exatamente. Ele esteve em Orlândia, janeiro de 73. Encontrou o meu tio Haroldo na praça e, conversando de música, ele falou: ouça Jardim Macalé. O meu tio rodou São Paulo, tudo quanto é casa para encontrar esse disco, acabou encontrando. E trouxe. Né? É um disco que traz músicas do Capinã, Torquato Neto, o Aulis Salomão, que é um poeta baiano, né? Gal Costa gravou muita coisa dele, né? E eu só sei que esse disco, ele rodou tanto que ele esmirilhou. E eu fiquei muitos anos procurando esse disco. Aonde eu ia, Rio de Janeiro, Bahia, onde eu estava, eu procurava por esse disco, eu não conseguia encontrar. Um dia, quando eu e o Brandão, depois nós vamos falar a respeito de um programa de rádio, eu vi pela Folha de São Paulo que tinha saído em CD, 500 cópias. Eu liguei na loja, lá no Baratos Afins, e falei para o cara, rapaz, eu estou saindo de Orlândia, eu estou indo amanhã buscar. Se você vender, eu vou pular daí de cima, com você junto. Ele falou, não, eu vou guardar para você a cópia e tal. E depois de quase 30 anos, eu consegui essa belezura aqui, sabe? Esse clássico do Jardim Macalé. De que ano que é esse disco? 72. 72. Agora, já estamos nos encaminhando pelo tempo aqui. Programa da Orlândia Rádio Clube, Jardim Fantasia, um programa alternativo. Quando é que rolou esse programa da Orlândia Rádio Clube? Jardim da Fantasia. Isso é da época da minha 95. Época também de prefeitura, 95, né, Cabral? E aí, um dia, a gente se reunia muito ali no bar do Boca Rica. Sim.
né? E ali... Na Rua 6, na entre a Rua 6, Avenida do Café a gente ficava e ali a Avenida conversando, 2. conversando com o pessoal. E tá aí um dia eu e o Nelson, o Boca conversando assim no final de noite, o Watson junto e tal. Olha, vamos fazer um programa de rádio? E deu certo. O Watson falou... E olha, era alternativo. Enquanto se tocava sertanejo, vocês tinham esse outro era o estilo. programa aos sábados, Jardim da Fantasia. Eu sugeri o nome, o Nelson topou. Esse nome é de uma música do Paulinho Pedrazul, um mineiro. E essa música tradicional, para quem não lembra, bem te vi andar por um jardim em flor. Então, essa música. E o Paulinho Pedrazul, o Nelson me liga e fala: o Paulinho está em Ribeirão hoje, fazendo um show. Vamos lá conversar com ele? Já que a gente vai lançar esse programa com esse nome, pegamos o carro assim, sem pensar, não fomos no show. Descobrimos onde ele estava no hotel. Chegamos no hotel, olha, somos 2 pessoas. Bom, o cara falou, não, estou me preparando para o show. O cara foi tão legal, tão gente fina, que ele mandou eu e o Cabral subir. Ele estava no hotel sozinho, né? Se preparando para o show. Não, vocês podem entrar aqui. A gente entrou com um folheto, com o nome. Ele assinou, fizemos uma entrevista e foi uma entrevista da inauguração desse programa aos sábados às 12 horas. E aqui, eu quero fazer, como a gente está falando de música, eu quero fazer uma homenagem aos músicos de Orlândia que a gente criou dentro do programa. Música na Cidade. Uma sessão dentro do programa que chamava Música na Cidade. E por lá a gente convidou os músicos de Orlândia. Pode citar quem deu entrevista. Beto Piotto, o Guegmar, Paulinho Gomes, o John, Edu Show. Então, todo dia a gente trazia o que você fez aqui Dito agora. Lopes. Trazia essas pessoas e... Olha, fala um pouco da tua história e conta. Então a gente também tem a gente tem muita gente boa aqui, né? Quando a gente fala de Orlândia, a gente tem um pessoal muito legal aí, que eu tenho visto gente nova também. Tem muita gente boa que faz esse trabalho e a gente gosta demais, né? É importante. Essa noite, quando nós pensamos no programa, eu tinha vindo do Rio de Janeiro, onde eu fui assistir um show da banda Rolling Stones, lá no Maracanã, né? Que eu sou muito fã. E quando eu vim de lá, foi até quando faleceu Tom Jobim, né? Eu vim de lá, trouxe o baiano lá, gente, que falava do chopp para distrair. O Paulo Diniz. Paulo Diniz, né? E a gente conversando, falei, poxa vida, esse é o momento da gente devolver tudo aquilo que a gente teve lá atrás. Mostrar para essas pessoas. E quando a gente teve essa ideia, teve pessoa que falou, mas quem é que vai ouvir Chico Buarque? Vai ouvir Milton Nascimento? Vai ouvir Tom Jobim? Ninguém vai ouvir vocês. Falei, não, nós vamos apresentar. A pessoa gosta, ela assiste. Se ela não gosta, ela muda de estação. Não, até porque naquele tempo não se tinha essa competição musical com o FM. Ainda era um tempo que o FM era muito incipiente, não tinha o espaço. Pessoal, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Vamos ficar devendo esse lado de fotógrafo e observador de aves do Nelsinho, que é uma coisa que eu admiro, um trabalho que ele faz. É um hobby para ele, a gente sabe que ele tem um trabalho profissional, mas é uma atividade muito importante. Gostaria, Veito, de agradecer a sua presença, esse depoimento, e gostaria de fazer uma pergunta bem objetiva. Esse convívio da adolescência tão saudável faz com que vocês acabem sendo uma das turmas que tem mais idade que ainda tem convivência, né? Eu acho que isso foi uma semente plantada que acabou até hoje unindo as pessoas. Acredito, né? Tarcísio. Eu, Cabral, apesar a gente estar assim, como se a gente ficou assim longe e tal, a Covid propiciou uma coisa assim muito louca. Tipo, eu sozinho, falei, poxa, e agora? O que vai acontecer? Não podia falar com os amigos, não podia rever. Eu estou em Ribeirão, eu já tinha vindo de São Paulo, estava em Ribeirão. E aí criamos um grupo, né, de WhatsApp? De WhatsApp, que o Zé tinha sugerido o nome, tipo o grupo do 60, né, que era aqueles da... Aí o Flávio falou, não, vamos ficar na oficina aqui. E aí, de repente, essa situação, quando a gente começa a disparar, olha, vamos fazer esse grupo, vamos começar a conversar em lives aos sábados, a gente começou. E aí a gente foi buscando gente de tudo quanto é lugar. E, perfeito, de repente, passou para encontro reais, inclusive aqui na tua casa. Perfeito. Né? Inclusive, essa situação, ela perdura e a gente se fala quase que todos os dias, a gente conversa muito, isso é um elo de irmãos, né? Não mais amigos, é uma coisa assim, é uma cumplicidade muito grande entre a gente, que a gente não separa, não corta, tem as diferenças. Eu vou dar até um exemplo, até para puxar a participação final do Nelson. Por exemplo, a Comov é uma empresa conhecida, teve aqueles problemas financeiros, não existe mais, e recentemente, essa semana, eu fui convidado a participar de um grupo de funcionários da Comov. Então, esse exemplo que o Veito está dando dos tempos da Covid,
E esse modelo que, por exemplo, os funcionários da Comove fizeram, o Ivar, né, me convidou para entrar no grupo, hoje o grupo já tem 40, 50 pessoas, e a gente está conseguindo reunir no primeiro momento num grupo de WhatsApp e depois, com certeza, fazer um encontro, renovar. Que eu acho, né, Nelsinho, para finalizar, que isso é algo que alimenta a alma de todo mundo, Só não um é? momento, só para falar do grupo ainda, porque todos nós somos administradores, né? E aí existe uma regra. A gente fala de música, fala de comida, fala Exceto- de livro, fala de literatura, fala de viagens, de lugares legais para a gente sair, conversar, shows. Já encontramos em alguns shows por aí. Sim. Mas não me fala de política. É, política Isso atrapalha. a gente não é proibido. A gente exclui. Não existe isso. Eu não sei a tua opção, não sei a sua, não sei a outra. Isso a gente não se fala. Não vale. No grupo, não. E essa é a dose, né, Nelson? É isso aí, é isso aí. O Veitsu Brandão, eu sempre disse isso a ele, né? É meu amigo de fé, meu irmão, camarada, né? Nós já tivemos em shows, eu estava, ele estava, e nenhum sabia que o outro... Depois de muito tempo conversar, pô, você teve lá no Gonzaguinha, você teve lá no Hermeto Pascoal, lá na Mercedes Sosa, tal. Fantástico. Poxa vida, eu fico muito feliz, né? Primeiro de estar encontrando com vocês, né? Para mim é muito importante essa nossa raiz, essa nossa base, ela está viva, sólida até hoje, né? Eu me sinto muito feliz, tá, em continuar essa convivência com vocês. É como você mesmo fala, né, Tarcísio? Velhos amigos, Novos encontros. Novos encontros. Assim é a vida. É isso aí. Pessoal, geração anos 70. O papo diferente dentro do nosso canal do YouTube. Tarcísio Manso convida. Obrigado, Veitsu Brandão. Obrigado, agradeço. amigo Nelsinho Cabral. E obrigado a você que acompanhou. Tenho certeza que gostou. Um abraço.